como o Mauro falou agora, eu vou falar um pouco sobre como gerar a melhor experiência de uso, entendendo a necessidade do usuário. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, eu sei que é chato, mas vou tentar passar rápido, esse sou eu. Meu Twitter é bem mesmo, e o... eu saquei que eu estava pensando anterior. Eu não sou familiar com Belém, eu parece um pouco mais. Não. E o meu Twitter é bem mesmo, e o meu site, que ao contrário de um talvão tem alguma coisa lá, é benetá.eu. E, falando um pouco mais, que eu acho que agora sim. certo. Eu sou designer há 9 anos, especialista em usabilidade e cultura da informação pela PUC e em design thinking pela Infinet, formado em design também. Hoje faço parte da equipe de UX da Globo.com, de User Experience, e ando de longboard na rua todo sábado de manhã. Como eu disse, o histórico de acadêmico é esse e profissional é aquela timelinezinha de baixo. Eu comecei trabalhando no Ideias, que é um lugar onde a gente fazia um mapeamento cultural e turístico de locais no Brasil. E foi onde eu comecei a entender que existia uma parada chamada User Experience. Porque eram pilhas de papéis que a gente tinha que transformar em algo usável para usuários, que não necessariamente eram pessoas que tinham costume de ter uma vida online. Ou on-the-line, se vocês viram o que eu sugiro. Logo depois eu fui para Cian, onde eu conheci o Mauro Jorge, grande desenvolvedor. A gente começou lá em 2009, se não me engano, 2 moleques de 19 anos fazendo site brincando aí, tá doidado. E aí, de lá, no ano passado, ano passado o Mauro me chamou para trabalhar na HR, empresa que mais avassala em desenvolvimento, onde eu consegui respirar mais ainda software, produto e botar mais em prática alguma coisa de UX. Conheci também o Mauro, o Caio, e aí a gente já estava tocando um projeto chamado Estou Jogando, que é uma startup para o público gamer. Então eu, o Mauro e ele, a gente tocou esse projeto mais para frente ainda e está aí até agora um grande sucesso. No início desse ano fui chamado para trabalhar no Globo.com, para lá, e como eu disse, faço parte do time de UX de Globo.com. Beleza, vamos focar no que interessa, eu vou parar de falar sobre mim, que é chato. E a grande questão do dia é como gerar uma melhor experiência de uso. Quando a gente está falando de produto, de site, de interface, de internet, quem vai consumir tudo isso é o cara que está do outro lado, o cara que está de frente para a tela, o usuário. E a gente tem que pensar em como gerar uma melhor user experience para ele. Na Globo.com, o time de UX é formado por um arquiteto de informação e um User Experience Designer. Um é o guardião de todo o funcionamento, de todo o modelo de pensamento da interface, e o outro é da parte visual, de gerar uma coisa que tenha que o usuário goste de ver e interagir com aquilo. User Experience é basicamente uma percepção pessoal de aspectos práticos como utilidade, facilidade de usar e eficiência de sistema. É uma coisa muito pessoal, então pode variar de você para você para você. Cada pessoa tem uma vivência diferente, uma bagagem diferente e, portanto, ela vai interagir com aquela interface de uma forma diferente. Logo, o X como eu disse, é o subjetivo e baseado no pensamento individual de cada um. Vamos lá. Vamos lá. Eu voltei. Vamos lá. E mais uma coisa interessante sobre o X é que ela é dinâmica e constante. O que isso quer dizer? Sem bullshit, é basicamente o que aconteceu lá um tempo atrás, quando na Apple fizeram o iPhone. A gente estava pensando, tudo que envolvia celular era tipo uma tela menor com vários botões, vamos diminuir essa tela, vamos tornar portátil, e aquilo ali era o modelo de pensamento da época. Só que quando chegou o iPhone, as tendências mudaram e tudo isso caminhou para um
universo totalmente diferente. Todos os celulares agora tem que ter touchscreen, tem que ter processador coladão, então o foco mudou. E o X é basicamente isso. Se você tem um produto que oferece uma experiência X e ela é boa, isso não quer dizer que isso vai durar para sempre. Você tem que sempre pensar em como oferecer uma melhor experiência para que os usuários usem aquela interface com o tempo. Tecnologias novas vão surgir, usuários novos vão surgir, então é basicamente isso. Ela é dinâmica e modificada com o passar do tempo. Ela não tipo, a palavra é estática, não é? Enfim, ela não pode ser batida na pedra, ela tem que mudar com o tempo, com as coisas que acontecem. Agora sim, vou você consegue pensar. Tá pensando? Então, é a pergunta. E aí é que eu volto na tal da questão da informação que eu falei lá atrás, que é uma das brincadeiras aí da experiência de uso. Eu vou falar um pouco hoje de arquitetura da informação. Hoje vamos falar muito de design, mas os dois andam juntos e acabam se completando um ao outro. A arquitetura da informação, no caso, é um conjunto de habilidades relacionadas à interpretação e organização da informação. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai pegar aquele bolo doido de coisa que tem por aí para você usar no produto, vai entender e organizar de uma forma que a galera que vai usar aquele produto possa interagir com ele, que não seja um total fail e a pessoa fique tipo, caralho, é possível fazer isso. E aí, com a arquitetura da informação, o que tem na arquitetura da informação? Tem wireframe, sitemaps, personas, pesquisas, card sorting, uma infinidade de coisas. É como se fosse um cinto de utilidades para tornar o teu site melhor para o usuário. Isso antes, durante e depois do processo de desenvolvimento do produto. Então, na prática, eu vim trazer para vocês aqui hoje um case, que no caso eu estou jogando, que é esse produto que eu falei há algum tempo atrás, alguns minutos atrás, não sei se está falando. E na prática eu vou falar sobre esse case que eu estou jogando. A gente tinha um problema no fluxo de cadastro, estou jogando, que é essa rede social do gamer, e a gente foi, na verdade eu, que sou acesso à informação, desculpa. Fui pesquisar, fui tentar entender o que era esse problema, o que estava acontecendo e como a gente poderia fazer para melhorar. Beleza. Então, o problema era esse, o fluxo de cadastro que eu estou jogando tinha uma experiência confusa, já sabida por nós. Então vocês podem ver nessa tela aqui, ou na tela ali, é uma opção de campo muito zoada na tela ao mesmo tempo, que fazia com que os usuários desistissem de se cadastrar ao longo do processo. Então, existia uma quantidade de usuários que não terminavam o fluxo de cadastro. Quando a gente está falando de uma rede social, que é um produto que, teoricamente, vai funcionar mais se tiver mais pessoas, porque se não tiverem pessoas, eles não vão ter com quem se relacionar socialmente, isso é um grande problema. Então, eu estou jogando foi tipo, cara, a gente tem que resolver isso assado. Beleza. E aí estão alguns dados que a gente conseguiu coletar com o Google mesmo, né? Foi com a Analytics. Foi direto do banco? Pô, não lembro. É que foi muito hardcore, então a gente pega direto do banco, entendeu? Parado. E aí a gente descobriu que 88%, apenas 88%, beleza, gente pra caramba, dos usuários terminavam o fluxo de cadastro. Pode parecer muito, mas todo usuário é importante, todo usuário conta. E aí, desses 22% que sobravam aqui, você fazer conta? Não sei. É 12%, velho. Não sabe fazer conta. E não sei fazer conta, viu? É 12%, sabe? Então, desse restante, é melhor estar falando restante, eu tenho que calcular. 42% parava no primeiro passo, 14% no segundo, 27% no terceiro e 17% no quarto passo. Beleza. Então a gente teria que avaliar a usabilidade do fluxo de cadastro para poder entender como gerar a tal da melhor experiência. Que a gente não sabe falar isso, mas é o que a gente era o foco da comparação. Existem milhões de sendo exagerado, mas existem muitas técnicas de pesquisa que podem ajudar você a entender o comportamento do usuário para poder gerar melhores experiências no geral.
Fazendo uma análise de qual era o problema, as técnicas escolhidas para poder cair dentro disso e descobrir qual era o problema foram o questionário, que tem o fancy name de survey, avaliação cooperativa, benchmark, protótipo, no nosso caso foi um MVP, que teria como a gente desenvolver, não precisava ser nada muito grupo, isso é uma coisa mais avançada, e focus group, que eu passando ali. Beleza, agora eu vou falar um pouco dessas técnicas, como elas foram feitas. A primeira delas, que é assim, indo do macro indo de uma coisa mais exploratória, uma coisa mais fechada, foi o survey, o questionário. Ele foi feito de uma forma muito simples, com Google Forms, com 10 usuários e 33 participantes que responderam esse questionário. Eu não trouxe um print disso, mas é basicamente você entrar lá no Google, na parte de Forms, e criar um questionário. É bem tranquilo. Se quiser, eu posso passar o link para gente falar. E o objetivo desse questionário era basicamente levantar informações sobre como o usuário idealizava um bom fluxo de cadastro. Foram perguntas bem simples e pretendiam entender como os usuários preenchiam seus dados. No caso, foram 10 perguntas. Pode parecer pouco, mas é o ideal que você faça o mínimo de perguntas mais objetivas possível. Da mesma forma que você provavelmente vai ficar de saco cheio se uma pessoa te mandar um formulário com 30, 40 perguntas, o cara que está lá na boa vontade respondendo também vai. Então, o bacana é uma parada bem focada e enxuta. E aí foram perguntas basicamente relacionadas ao momento do cadastro. No momento do cadastro, que eu consegui entender que mais da metade dos usuários preferiam utilizar mais um pouco o site para poder ter certeza que iriam usar, e no geral achavam o ato de se cadastrar uma coisa chata, mas acabavam por se cadastrar mesmo. Sobre como eles preferiam preencher seus dados, eu consegui dados que diziam que a maioria dos usuários preferia se cadastrar de forma automática, usando o Facebook. 23% preferia de forma manual, e a segunda rede mais utilizada, que ainda assim era menos da metade do Facebook, era o Google. É bacana vocês irem, não notando, mas prestando atenção nesses carinhas aí, nesses resultados, porque eles vão refletir no que foi projetado mais para frente no MVP. Sobre motivação no cadastro, por exemplo, eu percebi com essa pesquisa que a maioria dos usuários se motiva a se cadastrar quando o serviço é muito útil. E também que a rapidez e a facilidade do processo de cadastro são fatores que ajudam ele a querer se cadastrar de fato. Sobre desistência agora, a maioria dos usuários desiste de cadastrar quando tem que dar muitas informações pessoais, necessárias, e o excesso de campos na tela é uma coisa que irrita ele. Sobre o fluxo, 3 a 4 passos por etapa e 4 a 5 campos era considerado aceitável por eles. Essa parte. As informações consideradas como mais relevantes para eles eram dados pessoais, porque eles entendiam que realmente eles precisavam dizer quem eles eram para poder usar uma rede social, fotos e, por incrível que pareça, alguns participantes gostariam de adicionar amigos já nesse processo. Foi feita também uma pesquisa sobre o pós-cadastro e sobre o pós-cadastro. Os usuários preferem começar a usar a interface do jeito deles e alguns usuários preferem ter um breve tutorial para ajudar eles a pegar na mãozinha e falar, olha, tem que fazer. Então tinha os dois cenários, mas e aí com isso a gente teve que gerar alguma coisa pensando nesses dois casos. Beleza, com esses dados aí eu pude ir para uma outra técnica chamada avaliação cooperativa, por sinal uma das que eu mais gosto, porque a avaliação cooperativa é uma coisa muito direta. Do nosso público, que é um público jovem, um público mais descolado e que gosta de videogames, é muito bacana você sentar do lado do cara e ver ele usando a interface. Então a avaliação cooperativa é basicamente isso, é você sentar do lado do seu usuário com uma lista de coisas não tão bem estruturadas que você quer descobrir sobre a sua interface e navegar junto com ele, conversar junto com ele, é uma coisa bem descontraída, bem tranquila.
para essa pesquisa foi algo que ajudou muito, porque são coisas que um questionário às vezes não ajuda a perceber. Percepções pré-cadastro. A percepção pós-cadastro que a gente teve foi que não incomodava muito, porque era basicamente uma telinha onde o cara botava o e-mail tranquilo, não tinha muito estresse na tela. Qual o e-mail, botou tranquilo. No passo 1, as pessoas entendiam até que tinha que botar lá o nomezinho e tal. Incomodava um pouco, porque algumas pessoas perguntaram se não tinha como ser automático e tal, mas nada demais, assim, só essa questão de tentar agilizar o processo de uma forma mais automática de se cadastrar. De novo, aquele lance lá do Facebook ou de alguma rede social que a pessoa pudesse só clicar no botão e entrar. Era mais ou menos assim, você tinha um apelido, senha, mais um pouquinho lá e estava tranquilo. Nesse passo é que shit got serious. Porque, cara, essa tela era um inferno, né? Era uma tela com uma porrada de checkbox que deixava o cara travado. E aí surgiram perguntas do tipo, posso pular essa etapa ou é mesmo muito importante? E também tipo, nossa, não vou terminar esse cadastro nunca. Então era uma coisa bem frustrante, bem angustiante pro cara que estava lá sendo testado. Na verdade não estava sendo testado, estava tentando me ajudar a entender qual é o problema. Então essa era uma das telas críticas do processo de cadastro que a gente tinha que mesmo dar uma olhada. E aí, sobre personalização, é engraçado que os usuários eram perguntados sobre jogos que eles já tinham jogado. E cara, o cara não vai lembrar dos jogos que ele jogou. A infância dele às vezes está muito distante, ou nem tão distante, mas o cara não vai lembrar. Ele vai te perguntar tipo, cara, aquele jogo do macaco. Cara, tipo, tem vários jogos do macaco, claro que todo mundo sabe que é Donkey Kong. Mas surgem essas perguntas, questões do tipo, cara, não estou lembrando agora, falam aí que eu vou lembrando. E isso é um problema, porque alguns dos usuários falavam que procurariam no Google, ou seja, ele sairia do meu site para poder procurar em outro lugar, que provavelmente não ia voltar. Eles procurariam a ajuda de um amigo, que também não ia voltar, cara. Ele ia lá, ia falar sobre, sei lá, qualquer coisa que aconteceu na noite passada, não ia voltar. E tinha o cara também, tinha mais um cara. Não lembro. Google perguntaria para um amigo e um outro que falou que voltaria em outro momento mesmo, na cara dura. Ou seja, ele não vai voltar. Vou deixar para depois, acabou. Vem depois. E aí nesse passo, que era um quarto passo, olha quantos passos, teve um problema muito sério aí. O cara acabou de sair de um trauma, de ter uma cacetada de coisa para marcar na tela, ser perguntado sobre jogos que ele nunca vai lembrar quais foram os jogos que jogou, e eu ainda tenho um quarto passo com uma porrada de campos desnecessários para ele. Cara, suicídio, né? O cara não quer nunca mais entrar e não vai terminar o cadê do cadastro. E aí, para finalizar, eu coletei algumas percepções pós-cadastro. Como o cadastro foi, em parte, bem direto, na verdade a palavra seria bem seco, né? Porque ele coletava informações desnecessárias, informações básicas e coisas chatas no geral. O usuário chegava aí e falava, cara, tá, beleza, eu já acabei, terminou. Tipo, o que eu posso fazer agora? Você não tem amigos, você não tem uma conclusão que diz que você acabou o fluxo de cadastro, você não tem um tutorial, você não tem nada, entendeu? Você está forever alone num novo ecossistema, sozinho, sem ter o que fazer. Tipo, grande recompensa. Eu gastei um tempão preencher esse cadastro boring pra nada. E aí tiveram usuários que, claro, não voltavam depois de se cadastrar. Esses dados foram importantes para a gente poder saber mais ou menos o que a gente fez no benchmark. O benchmark é uma técnica de pesquisa também que, diferente dos outros, dos anteriores, ela não é focada no usuário. Você não vai lá e conversa com o usuário ou pergunta no questionário. Você procura, quer dizer, tem algumas formas de fazer benchmark. A que a gente adotou foi de procurar no mercado pessoas que estavam fazendo cadastro de um jeito bacana, já sabendo o que a gente tinha de problema mais ou menos. E aí um dos caras que a gente viu era esse, Typeform, que ele não é um lance de fluxo de cadastro, mas ele tem formulário. E ele faz formulário de uma forma incrível. E o mais bacana dele é que ele era
tinha passos objetivos, comunicação informal e facilidade. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui rápido de um formulário que foi feito no... esse cara aí. É bem simples, tipo, só uma coisa na tela, só uma coisa acontecendo, bem direto, um okzão, clicou, foi, entendeu? E aí eu fiz, preenchi e gravei um videozinho de como eu preenchi esse cadastro. E é bacana porque ele é limpo, como eu disse antes, tem uma comunicação muito direta e, cara, você não fica perdido, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Então, vamos dar uma olhada. Tudo bem simplesinho, bem direto. A brincadeira de pedir o e-mail, tipo, chama o celular, faz seu e-mail. Então, é tudo muito bem pensado. Você não precisa fazer uma coisa seca do tipo, e-mail. Cara, por que você precisa do meu e-mail? Tudo bem pensadinho, você poderia usar imagens se quisesse, não é uma coisa seca de interagir. Mais alguns exemplos aí, vai até o 10. Mas como ele é mais informal, tem uma brincadeirinha, quando o cara está preenchendo, ele não sente tanto que ele está preenchendo o formulário. Tem uma playful, né? Tem uma brincadeirinha, ele se diverte um pouco de alguma forma. Vou terminar agora, o errinho lá, tá, direitinho, ok. E esse cara foi um dos exemplos que eu usei para E aí, esse cara foi muito bacana porque ele tinha algumas das coisas que a gente achava interessante para trazer para a interface do cadastro que foi jogando. Um outro cara muito bacana é o... Outra foto? Não. Era o MySpace. O MySpace, ele além de ter uma interface super limpa e intuitiva, ele tem o automático do Facebook, do Twitter, do que o cara quiser. Então ele pode pegar, entrar, usar, pum, estou usando. Beleza, maravilha, perfeito isso. E algumas das coisas que foram notadas foram flexibilidade, porque ele poderia usar o Twitter, o Facebook ou de uma forma manual, interface limpa e direta, personalização e tutorial. E eu não botei nos prints dessa apresentação, mas o cara tem um breve tutorialzinho depois que ele entra para poder mostrar como ele faz as coisas naquela nova interface. Beleza. A gente já tem insumos de 3 tipos de pesquisas diferentes, já é bastante para a gente tentar fazer um MVP e validar se o que a gente entendeu que eram problemas são realmente problemas. E se as propostas de soluções realmente vão solucionar esse problema. No nosso caso, o protótipo foi o MVP porque, como era uma equipe pequena, formada por eu, o Mauro e o Caio, a gente poderia pegar e botar o plano em prática o mais rápido possível para validar no mercado. E aí o protótipo foi bacana para poder depois fazer um foco de grupo, que é a próxima técnica que eu vou explicar. O protótipo era basicamente o seguinte: no pré-cadastro, que era aquele cara... pré-cadastro? Eu coloquei um entre com o Facebook. Que aí o cara que queria entrar com o Facebook lá, entrar de uma forma automática, agora poderia. E aqui abaixo, que eu acho que não dá para ver, tem ou entre com o seu e-mail normal. Então eu estou atendendo os dois caras. O cara que quer entrar de uma forma automática, e eu sei que o Facebook é um dos mais relevantes porque aqueles dados lá atrás estão me dizendo isso, e o cara que quer usar de forma manual. Então esse foi basicamente isso. Não tinha muito problema, de acordo com a nossa análise, mas se a gente pode melhorar, por que não, né? Esse controle não gosta. O passo 1 ficou bem mais bacana. Antes esse também não tinha muito problema, mas como eu tenho o Facebook do cara, eu posso pegar a foto dele. Foi uma das coisas que ele sentiu falta. E além disso, eu posso já, com a cara dele, fazer com que ele tenha uma sensação de pertencimento maior. Tipo, cara, eu tô aqui. E a linguagem também, não sei se está dando para ver, acho que não, está bem mais de acordo com o produto. Que no caso tem um Selector Character, que é uma coisa que você vê na maioria dos jogos de luta ou ação, do Smash da Sony. E aí o cara só tem que efetuar uma ação aí, que no caso é botar o nome dele, no meu caso, o dele mesmo.
E aí a linguagem também se replica aqui embaixo no Press Start, que é uma outra coisa que você vê quando você está jogando videogame. No passo 2, que era aquele caótico, a gente trocou a cacetada de checkbox na tela por uma coisa mais tranquila. Você tem um campo, uma sugestão de quais são as plataformas que você já jogou, e quais são os gêneros que você já jogou, ou que você joga, e você pode clicar num desses ou clicar num Veja Mais para poder ver todos, para poder ver todos os gêneros e todos os... Isso que ele falou. Plataformas, isso. E além disso eu tenho, vou voltar aqui rapidinho. Ó, eu tenho algumas formas de fazer isso. Um suggest, eu começo a escrever, ele me sugere qual é o console. Eu tenho como clicar aqui, eu vou clicando e vai adicionando, ou vou escrevendo e vai adicionando. Eu posso ver todos, e aí fica bem mais tranquilo. E é isso. Enfim, o cara não tem o esforço de ter que ficar pensando muito no que ele tem que fazer. Algumas opções estão ali, se ele quiser ver mais, e vou lá. Esse cara que era um inferno se tornou muito mais prático. Em vez de ter que ficar olhando 1000 coisas na tela, ficar assustado e querer ir embora, eu tenho ali algumas coisinhas que facilitam para mim chegar no meu próximo passo. Próxima fase, que é, tá, esse é foda, né? Gente, na tela do computador fica bem melhor. Tem a próxima fase ali para dar continuidade com a brincadeira. O texto também daqui de cima, tipo, quais plataformas você joga. No passo 3, que antes o cara estava perguntando sobre o jogo do macaco, eu resolvi esse problema também de uma forma bem simples. Como eu já sei qual é a plataforma que ele joga e já sei qual é o gênero que ele gosta, eu esqueci disso. Eu posso oferecer para ele, com base usando esses dados, jogos que provavelmente ele já tenha jogado, para ele poder adicionar na base dele. Então eu pego aqui, e se ele falou que gosta de ação e tem um PS3, eu vou oferecer um Batman para ele. Provavelmente, esse é um dos jogos mais top, considerando, é claro, um universo onde as pessoas jogam jogos top. Eu vou ter uma chance maior de estar oferecendo um conteúdo que é relevante para ele. E aí ali mesmo ele já pode adicionar esse jogo na biblioteca. Além disso, teve uma coisa que eu acho que eu pulei ali atrás, que falava sobre o hábito de compartilhamento dos usuários. Dos usuários entrevistados não, da pesquisa e tal, não eram todos, tinham um percentual relevante que não gostava de compartilhar os seus dados no Facebook. E aí para esse carinha aqui, acho melhor eu lá. Eu tenho aqui um compartilhar no Facebook, e o cara pode dar um on ou off. Ou seja, se ele é um cara que ele não quer assumir a identidade dele por ter jogado 200.000 jogos durante a vida, ele pode desmarcar aquilo e ninguém vai ficar sabendo. E aqui eu deixo de perder aquele cara que ia no Google, que ia perguntar para mim ou simplesmente ia voltar depois. Mais uma coisa bacana aí. O pessoal estava perguntando, para de ver. Como eu tenho o Facebook dele, eu posso falar para ele, cara, seus amigos do Facebook que estão aqui, você já pode adicionar. E aí você já começa a usar com seus amigos, em vez de uma opção de gente estranha, cheia de espinha, que fica jogando World of Warcraft que você nunca viu na vida. Nada contra. Nenhum. É porque você jogou muito. Eu jogava muito Warcraft, então eu estou habilitado a falar fazer piadas de Warcraft. E aí você já adiciona aqui os amigos. O pai eu não adicionei não, eu gosto do cara. O Mauro eu não lembro se eu adicionei. O Mauro eu também não adicionei não, eu não gosto do Mauro. E aí é bacana porque você já entra na rede social com gente de verdade. E você tem uma opção de marcar todos ali, adicionar muitos amigos, você tem muitos amigos na sua social. Ou não, pode adicionar um, dois, três. Isso tudo, todas essas decisões, todas essas coisas que a gente foi jogando no protótipo, foram com base nos resultados das pesquisas. Então, tipo, não era um tiro no escuro. Beleza, pós-cadastro. Lembra que a galera se sentia, tipo, cara, eu entrei aqui, passei por tudo isso, não tem nada para eu usar. Não
não sei o que fazer. Vou voltar aqui para poder ir acompanhando. No fluxo original, o pessoal não tinha amigo, não tinha jogos adicionados, não tinha ideia de aonde tinha chegado, e não tinha o feedback de que acabou, que estava lá. E o microfone não está na minha boca. E beleza. Ao concluir agora, acontece o seguinte: você já chega lá com jogos adicionados, sugestões, você já começou a usar, você tem. Essa parte não está implementada não, cara. Ó, tá bem isso aí. E você tem achievements, olha que legal, todo mundo gosta de achievements, todo mundo gosta de ganhar o biscoitinho, né? Então você tem uma experiência mais bacana de que você já está usando aquela parada, que você tem amigos utilizando, você já pode ver as notificações dele, que você já fez alguma coisa, então você já sabe mais ou menos para que serve aquilo, você pode adicionar mais jogos ou não, se você jogou aquilo. E você tem uma percepção de inclusão muito maior, você pertence àquele ambiente, porque você tem as suas coisas ali, você não deve construir. E, como se não bastasse, a gente chegou num cara que é o breve tutorial, para a galera que curte. Então, o que acontece? Você teria, ao terminar esse curso de cadastro, um tutorialzinho dizendo para que serve cada coisa no site, o que você pode fazer, que pode, é claro, ser fechado a qualquer momento no monitor que tenha contraste. Só dá para ver mais enfim, você pode pular próximo, você vai tendo algumas dicas que você pode fazer, ou você pode, não sei fazer, se usar e cair dentro e usar mesmo. E aí foi bacana que com esse protótipo já no ar para validar, a gente também pôde fazer um grupo de foco, que é uma outra técnica que também é bem bacana, que é basicamente você pegar uma mesa cheia de comida maneira, bebidinhas maneiras também, e perguntar para uma galera o que eles acham daquilo. É uma parada bem informal, então pode ser informal, não pode ser, você tem como é informal. E aí você conversa com os usuários e pergunta, putz, o que você achou? Ah, e você? Então você tem uma conversa. Eu gosto de técnicas que você está do lado do usuário, elas são menos robóticas e mais humanas, e isso eu acho que é o principal para você oferecer uma experiência muito bacana para eles. E aí foram 3 perguntinhas básicas, foi uma coisa bem rápida, que eram tipo, o que você achou da proposta de melhoria do fluxo de cadastro, o que faria você desistir e o que você achou do processo como um todo. Foi bacana, o feedback foi muito positivo. E a galera se perguntou a mesma coisa que a gente vive se perguntando, por que não era assim desde o começo? E eu acho que ficou rapidinho, fácil e é bem melhor assim. E assim, essa foi uma das telas que a gente acabou meio que fazendo às pressas, de qualquer jeito. E é bacana e frustrante perceber que quando você não dá aquela atenção especial para a sua interface, a experiência de uso fica suada. E aí vai dar merda. Os benefícios da pesquisa foram vários. Não vou falar agora, porque eu preparei, está acabando o tempo. Mas o que fica é que o processo se tornou muito mais organizado e simples de usar. E vamos aos números. A taxa de evasão dos usuários que desistiam de se cadastrar caiu issozinho aí, ó. 42 para 3,7, 14 para 8, 0 para 8, 27 para 9, 17 para 1. Antes você Viram a cara de like a voz. Antes você tinha 12% de evasão, é isso? Então. E agora ficou quanto? Tem que fazer as mãos do Brian, não sou bom com Deveria ser. mas caiu bastante. Tipo, teria que fazer os cálculos com os números direitinho. Mas é assim, tipo, você perceber que de 42% no primeiro passo eu caí para 3,7%. E no passo 3, que era um outro crítico, eu caí de 1,7 para 0,9%. Isso quer dizer que a gente fez um trabalho bem direitinho. Assim, o resultado agradou bastante. Ficou 42%, 12%. For 3,7%. Uma regra de 30%. Faz a conta. Faz a conta aí. Eu bem, né? Não. Ou pega o calculador, porque... Eu fiquei com apenas os detalhes, não pegou o... Não, poderia ter botado o geral, mas... Não vou tirar a conta agora pra esse
Não, aí não tem dados suficientes para calcular. Ó. Não, a gente tem os números. Ah, bom, né? Tem. A gente, no modelo de orientação só. Até porque para poder gerar esses números eu tive que esse geral. E é basicamente isso. Eu vou trazer essas técnicas para vocês. São técnicas simples, não são caras de fazer e dão um resultado bacana. Você pode pegar, sentar com os usuários, entender, criar um formulário, jogar na internet para o público que você considera como sendo relevante. E, cara, os resultados são muito bons. Você não precisa gastar rios de dinheiro para poder gerar uma experiência muito bacana. É isso. Podem me mandar e-mail. Alguma pergunta além dos números? Qual é a ideia de vocês? Qual é a componente de feedback? Não, então, o Show Jogando é muito bacana porque a gente tem feedback constante dos usuários. É um produto que é muito próximo. A gente tem, tipo, os caras falam com os usuários, falam com a gente no Facebook. Aí a gente tinha uma ferramenta de feedback, aí a gente tirou porque no Facebook era bastante pra gente. E era muito mais próximo, era uma relação, tipo, os usuários sabem, por exemplo, que o Caio é staff. Então eles vão direto no Caio e falam com ele, tipo, aí, tá dando um bug, entendeu? Então a gente não... se ferrou. Isso fica na coisa. Então é muito tranquilo. Essa relação que a gente tem é muito próxima. O feedback é constante e as melhorias também. Mais alguma coisa? Pode falar. Quando vocês pensarem em reformular essa etapa toda do cadastro, vocês pensarem em tirar e de repente deixar só o cara e-mail e depois os caras fazerem isso. Fazer um AB? É. Então, O que a levar... gente poderia ter feito isso, mas como pra gente é muito... Pode, vai lá, cara. Ele queria, mas por questões técnicas a gente não podia. Porque várias outras ferramentas do site, questões... Não foi marretada. Não foi marreta, não. A gente precisava de informações do usuário que a gente tinha que pedir de qualquer jeito para ele. O Benny queria cortar passo. Eu queria só botar no Facebook, eu não quero mais nada, não sei o que. A gente falava, Benny, não dá, cara. Questões de programação não dá, sabe? Agora tem uma coisa, eu posso me cadastrar de novo? Eu já sou cadastrado, eu cadastrei até o antigo, né? Se você parou no meio do processo, fala aí, cara, você que fez. A gente marreta e põe você para começar o cadastro. Me marreta também. Me marreta também, que eu também não voltei mais. Não desse jeito, não desse jeito. Foi bacana que a galera curtiu, assim, é divertidinho. Não é divertidão, não é tipo um game, mas tem uma pegada bacana de você se cadastrar. Tem uma gif de um cachorro correndo pela lá. Não tem. Então, você. Que tipo de práticas você usa na... Que tipo de práticas? Alguma dessas que você citou? Então, ultimamente a gente faz muitos workshops, treinamentos lá de técnicas de pesquisa e, enfim, o tempo todo a gente está melhorando isso, está se melhorando como time. A gente faz, até semana passada rolou uma muito bacana, que é a entrevista de profundidade. É você pegar, fazer um roteiro, entender qual é o público que você quer atacar, né, claro, né? Recrutar esse público, chamar essa galera, levar ela para um laboratório, para uma sala de espelho, e uma galera fica do lado CSI lá da parada, vendo, rola a gravação e alguém se dispõe a fazer esse roteiro perguntando pro usuário as dúvidas que tem. E aí é bacana porque você já começa falando, cara, você não está sendo testado, a gente quer entender um pouco sobre o seu hábito de consumo, você vai me ajudar a te oferecer um site melhor. E essa é uma das técnicas que a gente tem usado bastante lá. Até dezembro, até o final desse mês agora, a gente vai estar testando quase 200 pessoas em mais ou menos uns 5 produtos diferentes. Então é uma parada bem bacana porque a gente consegue focar e entender quais são aqueles problemas. E uma outra que a gente está para fazer agora no final do ano é eye tracking. A gente vai pegar, botar o cara para usar a interface, ver para onde ele olha mais e ver como ele interage com algumas features do site. Então a gente vai dar um roteiro de coisas que é para ele fazer e vai ver ele fazendo. E aí isso é bacana porque, diferente do cara que te fala que está achando um problema, você está vendo o cara e às vezes ele não sabe que aquilo é um problema. Então você consegue descobrir, tipo, esse cara está tendo dificuldade nisso. Então é uma outra técnica que é bacana. Tem outras técnicas que a gente usa no dia a dia, mas essas são coisas bem interessantes. Essas também rolam bastante, porque você pode pegar, pô, galera, vamos ali, sei lá, no café e me ajuda a entender algumas coisas. Então você
pega, junta 5 pessoas e faz um foco clube no café. E é barato. Não sai nem no bolso da empresa agora. Só uma coisa. Tem esse ponto que o Caio falou. Sempre que possível você fazer, sempre que for possível você fazer um teste AB, validado de duas formas diferentes, é bacana, mas nem sempre, principalmente quando a gente está falando de uma startup, é muito mais difícil, porque o nosso tempo de investimento no produto é muito reduzido em relação a uma empresa que tem dias de dinheiro, não estou mencionando nomes, para poder investir no produto. Então, no nosso caso, a gente tem que fazer uma escolha. Vamos lançar esse MVP, respondendo bem a sua pergunta, né? Vamos lançar esse MVP e ver o que dá. Depois, se der algum problema, a gente volta, porque o time é a gente. Entendeu? A gente assumiu esse risco e foi bacana. Se não tivesse sido, a gente poderia ter voltado. Para a gente é muito fácil fazer isso. Mais fácil do que gerar 2 versões, botar no ar e tecnicamente isso é muito alto. E a solução ficou bacana. Ficou, né? Obrigado. E assim, esse tipo de trabalho é bacana porque te diverte e te gratifica, entendeu? Você faz uma parada que não é um formulário escroto, cheio de campo para você preencher. É uma parada maneira, que eu sou público-alvo de certa forma. E eu me sentiria bem usando isso. E é bacana ver que não sou só eu, entendeu? Eu acho que eu poderia ficar a palestra toda assim, porque aí o microfone funciona. Então, eu vou ficar